Olá você, bom dia. Começando o Sudoeste Debate. Nosso objetivo é apresentar temas relevantes, com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Os nossos debatedores têm total independência e as opiniões deles não refletem a posição do Sudoeste Acontece. Nós temos aqui hoje o doutor Cléio Diniz e Castilho Viana. A vocês, um bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Vamos lá. É isso aí, agradecendo as pessoas que estão entrando nesse momento. Então, nós já vamos com o tema. E quem vai começar esse tema é o doutor Cléio Diniz. Doutor, a Vaza Jato Brumadense, o que o senhor tem a falar sobre os áudios que foram vazados nas mídias sociais em Brumado? Bom, sobre este tema, se torna muito complexo falar da questão do fake news. Então, para se falar de vaza-jato, tem alguns áudios que ficam assim comprometidos à sociedade, em decorrência da inexistência de uma apuração da veracidade dos autos, certo? Nós temos 3 pontos aí nessa questão de vazamento de áudio. Primeiro, fake news, se tornou aí uma... O segundo, direcionamento, que são áudios vazados com segundas para manipular a opinião, manipular aquilo, certo? E uma terceira opção, que seriam os áudios vazados para realmente divulgar a verdade. Então, na época em que nós vivemos, principalmente na época de redes sociais, isso tornou-se muito complexo e perigoso, certo? Nós não temos ainda condições de fiscalização forte sobre esses, certo? Quero deixar bem claro, não sou contra nem a favor, não é que eu estou em cima do muro dessa questão, é por causa desse problema que nós vimos enfrentando aí muito de fake news, mas a preocupação maior, tirando o fake news, em relação desse vazamento de áudio, vamos estar falando vazamento que está tendo constante aí, primeiro, os vazamentos intencionais para que leve informações ao cidadão do que realmente está acontecendo, entendeu? Ou esses vazamentos são manipulações de pessoas que interesse, soltam para formar uma opinião. Acho que esse aí é o grande cerne da questão. Tem muito áudio vazando, muito repetitivo. Nós sabemos da questão da clonagem de celulares, clonagem de WhatsApp, clonagem de computador. A tecnologia ainda não é tão segura, correto? Alguns áudios ficam parecendo, pela sua repetição, induzidos a criar uma opinião pública, entendeu? Induzidos a conduzir para cá e para lá. Só que, em ambos os casos, nos levam a uma reflexão, entendeu? Em ambos os casos, nos levam a pensar em tudo que está por trás desse áudio, sendo ele verdadeiro ou sendo ele uma indução, certo? Porque, sendo ele verdadeiro, nós vamos tomar providências baseadas nisso. Sendo ele uma indução, fake news para colocar de uma indução, certo? Também teríamos que apurar isso, pois quem está fazendo, certo? Muito mais grave do que denigrir a imagem de alguém é a manipulação que se faz com a população, entendeu? Isso é muito mais grave. Vamos criar aqui um pequeno juízo de valor, entendeu? Então, é preocupante. Então, teríamos que ter uma atuação muito grande nisso aí e chamar a população que está nas redes sociais repassando esses áudios para fazer uma análise sobre esses áudios. Questões, entendeu? Por que está acontecendo, o que está acontecendo, como está acontecendo, a quem interessa? E essa, na verdade, é a grande pergunta. A quem interessa? Entendeu?
Mesmo que tenha sido um fundo de verdade, existe a manipulação? No caso, juntando no final, se temos a mesma questão, a quem interessa? Se interessa, por que interessa? Uma simples informação à população, entendeu? O que é válido, que é louvável, ou uma manipulação do eleitorado, uma manipulação da cidadã, uma manipulação da opinião pública, entendeu? Isso que é ser preocupante, isso que tem que ser analisado, para aí se obter resultados concretos e válidos em cima acontecendo. É válido esses áudios na rede pública apurarmos isto que eu estou te falando, entendeu? Isto aí a quem interessa. Não sei se eu dei meus 5 minutos, Castilho, suas colocações. Pronto. Bom, assim como o doutor Cleio já discorreu aí muito bem, fazendo suas colocações sobre o assunto, de fato é um assunto um tanto quanto polêmico, e eu vejo que cabe, de fato, aí a justiça buscar os meios para apurar esses fatos. Um dos pontos mais importantes que a gente precisa levantar é essa questão de quem interessa estar utilizando desses meios para poder estar denegrindo a imagem de uma pessoa ou de várias pessoas, independente de condição política que cada um deles possam escolher, eles estão entrando aí no mérito da vida pessoal de cada um. Eu não concordo com esse tipo de situação, seja ela de que lado for, e eu acredito que os meios aí da justiça para poder buscar a verdade no que diz respeito aí o vazamento dessas informações, ela precisa ser utilizada o mais rápido possível, porque nós estamos entrando num momento muito perigoso, e esse tipo de vazamento, esse tipo de colocação aí, de espalhar fake news, ele pode simplesmente acabar com a vida de qualquer pessoa. É um fato que se coloca aí dentro de uma condição que, para você, mesmo estando certo, mesmo sendo invenções ou armações, né, ou montagens, que já existem profissionais na expertise de fazer certo tipo de montagem, inclusive com áudios, para poder prejudicar uma determinada pessoa, para você conseguir atingir a resposta verdadeira para a população é muito difícil, já sabendo que, estatisticamente, uma notícia falsa, ela se espalha com uma rapidez infinitamente maior do que uma notícia verdadeira. Infelizmente, o cenário que o Brasil hoje se encontra, e que não só aqui, mas em todas as esferas, inclusive na esfera federal, nós temos aí acompanhado que isso está acontecendo de forma muito, vamos dizer, normal, né? Um normal que não poderia ser normal. Infelizmente, todos os dias a gente acompanha aí nas redes de televisões e meios de comunicações que essas fake news estão aí adentrando as nossas casas, e o que é pior, pessoas que não conseguem buscar na própria internet a veracidade desses fatos, acaba compartilhando. E isso vai virando uma bola de neve e vai transformando aquilo numa falsa verdade. E, infelizmente, isso se tornou uma cruel realidade no Brasil, e nós precisamos, aí, independente de ideologia política, combater essas fake news, que não tem nada de positivo. Eu não vejo nada de positivo, até porque, se tiver algo que precisa ser levado ao conhecimento do público, que precisa ser levado até a própria justiça para poder ser apurado, que dê aquele princípio básico aí que nós já conhecemos, que é o princípio da ampla defesa, e que seja feito da maneira mais correta possível. E não simplesmente porque eu acho que o governo está errado, porque eu acho que uma determinada administração está fazendo algo de errado, e eu vou simplesmente espalhar coisas aí afora, sem adentrar aí no direito da ampla defesa e sem sequer observar as questões técnicas para que aquilo ali aconteça. A minha opinião é essa, e eu acho que o quanto nós,
que estamos aí participando desses debates, participando desse meio de comunicação, é importante a gente mostrar para a população que isso é errado, seja lá de que lado for. Bom, nós começamos com o doutor Cleio e agora eu vou conversar com você, Castilho. A OCIB faz politicagem? Bom, vamos lá. Na verdade, a politicagem, ela adentra em algumas situações que ela pode ser também positiva ou negativa. Eu acredito que o direito de fiscalizar, o direito de apurar as contas públicas, ela está dada livremente ao cidadão, e esse direito precisa e pode ser usado por qualquer um a qualquer momento. O que eu vejo especificamente nos que nós estamos vivendo hoje em Brumado, e eu acredito que tão logo vai ser adentrado esse assunto, que é o assunto mais em evidência que está chegando à Câmara, e sobre esse assunto específico eu prefiro discorrer sobre ele mais à frente. Eu vejo que essa colocação da própria entidade, ou algumas pessoas que participam desse processo, não está sendo feito numa amplitude do todo o município. Rapidinho que meu cachorro aqui não está dando paz, não. Então, o que acontece? Rapidinho. Então, dentro desse contexto, eu prefiro acreditar que algum sentimento político, ele pode sim estar sendo utilizado dentro da forma que outros assuntos não estão sendo abordados por essa entidade, a exemplo aí da nossa Câmara de Vereadores. Nós temos aí o conhecimento que a Câmara de Vereadores ela está sendo denunciada no Ministério Público, na sua presidência, por algumas possíveis irregularidades, e a entidade ALCIB, ela sequer se manifestou publicamente sobre esses assuntos. Então, isso me causa um pouco de estranheza, sim, já que é uma ferramenta que eles têm para utilizar em toda a população brumadense, e no que diz respeito à Câmara Municipal, isso não está sendo feito. Membros da ALCIB estão tendo a oportunidade constantemente de utilizar a palavra na tribuna livre da Câmara Municipal, e, pelo que nós acompanhamos, somente direcionamentos à administração municipal está sendo abordados. E eu acho que dentro de um processo democrático, e, repito, não entrando aqui no mérito do direito deles utilizar essa ferramenta, mas eu acho que isso poderia ter sido feito de forma mais democrática também, abordando essas possíveis irregularidades que nós temos aí na Câmara Municipal e, como já disse, sequer está sendo abordado, sequer está sendo colocado numa condição de apoio até para poder apurar tais irregularidades e fazer aí as suas colocações futuras da mesma forma, com o mesmo afinco, com a mesma veracidade aí que apontam as condições relacionadas à administração municipal. Então, é esse meu posicionamento referente à participação da entidade. E, repito, eu acho que todo direito de fiscalização, de apuração, ele é válido para todo cidadão brumadense e brasileiro. Doutor Cleio, o senhor acha que a ALCIB faz politicagem? Olha, vou voltar um pouco no tempo, para as pessoas entenderem um pouco. A ALCIB, na verdade, não nasceu do nada, certo? Antes da ALCIB, já existiam várias representações contra a administração pública, certo? Eu mesmo encabecei, pessoalmente, particularmente, uma ação contra o Ministério Público, foi objeto do jornal Sudoeste,
divulgação dessa ação que eu fiz, de várias representações paradas no Ministério Público. Ou seja, se tinha alguma representação, se buscava alguma coisa e ficava parada. Certo? E muitas delas que eu vi, na época, estavam carentes, entendeu? De provas de procedimento. Então, você comunicava, às vezes, com a representação coerente, sem substância. E, às vezes, de algo que simplesmente ficou chateada com o que houve, estava contra a administração pública. Então, em decorrência disso tudo, veio a criação da Alcib, correto? Veio a criação da Alcib, com o intuito de fiscalizar o poder público. Então, vamos lá. Sendo essa gestão que nós temos agora do atual governo, o primeiro governo a ser fiscalizado pela Alcib, certo? Então, talvez um aprimoramento que a Alcib vai ter, certo? De ampliar a fiscalização. Entende-se por poder público o poder executivo, que é o poder de gestão, não excluindo os... E aí eu incluiria legislativo, judiciário, todos os órgãos de poder público que estariam sob o crivo de fiscalização, não só da Alcib, como de todo mundo. Correto? Digo isso com um pouco de consistência, porque eu fui um dos advogados que executo da Alcib. Sou advogado colaborador da Alcib. E meu propósito foi, enquanto a Alcib tiver um papel coerente, um papel correto, certo? Eu estarei dando a minha colaboração. O dia que interesse próprio, porque eu digo o seguinte, se houver politicagem, existe interesse de alguém, baseado no que eu falei anteriormente, aí deixou de ter a principal finalidade dela, que é um órgão fiscalizador. Entendeu? Fiscaliza. Ele está fazendo hoje, a Alcib está fazendo o que a população queria. E, às vezes, por alguma razão, por conhecimento, não fazia. E isso por quê? Quando eu fiz a representação no Ministério Público aqui em 2012, eu consegui trazer para Brumado, certo, um corregedor do Ministério Público aqui, para analisar os procedimentos. Me deparei com um problema. Muitos daqueles que haviam feito representações não, porque não vou me dispor com a administração pública, existe esse problema. Não discuti, não entrei no mérito, mas percebi que as pessoas, às vezes, queriam uma atitude, mas, por particulares, largavam o interesse público e se omitiam. A ideia de criação da Alcib não foi minha, longe disto. Mas eu percebi que a Alcib foi criada para suprir essa necessidade, para suprir o interesse da cidadão em vir a ter fiscalizado, a ter representado nisso. O que a Alcib tem feito hoje são fiscalizações, representações com pedidos de apuração da administração, que é uma coisa, eu entendo até, que para uma administração correta, uma administração coerente, é até fantástico, porque você tem um órgão independente te fiscalizando. Entendeu? Você tem um órgão independente te fiscalizando. E não pelo processo. Você pode ser processado e chegar no processo se apurar que não houve verdade. Porque não cabe ao Alcib julgar. Cabe ela levantar alguns e enviar para o MP, para o TCM, para que se apure aqueles fatos. E a partir daí tomar as devidas e cabíveis atuações. Você está me entendendo? Esse é o poder fiscalizador. Então, a Alcib hoje está fazendo, onde eu conheço, o papel de representar uma coletividade, certo? Na fiscalização, sem comprometimento. De certa forma, eu poderia dizer, a população que está interessada em fiscalizar, está interessada em apurar alguma coisa, correto? Para fechar, passou ao ter de forma anônima. Ok. Então, agora nós vamos falar aqui, agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando.
que você compartilhe, marque os seus amigos, beleza? Agradecendo mesmo de coração a todos que estão nos acompanhando. Nós falamos aqui da Vaza Jato Brumadense, falamos se a Alcibe faz politicagem, e agora vamos falar do projeto Caminho da Escola. Foi para gastar o dinheiro do Fundeb, doutor Cléio? Começo com o senhor. Vamos lá. Olha, por coincidência, esses dias eu fiz uma postagem onde eu dizia: muito mais do que uma boa ideia, se vale a forma de fazer. Inclusive, coloquei a primeira sem a segunda, termina numa catástrofe. Certo? Digamos o seguinte, a intenção, se foi para gastar o dinheiro do... Eu vou pedir a devida vênia, porque ao afirmar isso, eu estaria fazendo uma acusação. E uma acusação que, no momento, eu não teria provas. Mas uma coisa é certa, certo? O dinheiro do Fundeb veio para aplicar na educação, infraestrutura da educação. Ótimo. A ideia, o caminho da escola, a ideia é muito boa. Realmente vale a pena você criar condições em volta da escola e para o caminho da escola. Nós vimos, e está sendo discutido, muito debatido, que esse projeto, entendeu? Esse projeto Caminho da Escola foi ampliado para Brumado inteiro, que até para algumas áreas da área rural, certo? E para regiões que, se você for mapear geograficamente, não são caminhos da escola. Porque se levar da forma que foi feito, nós temos aquela máxima que todos os caminhos levam a Roma. É isso que está sendo aplicado. Todos os caminhos levam à escola. Se você levar, a partir de cada residência, a partir da porta de cada residência, nós temos um caminho à escola. Entendeu? Então, se for aproveitado isso individualmente, cada residência tem um caminho à escola, sim. Mas o projeto Caminho da Escola, certo? E de certa forma foi ampliado, e muito, entendeu? Tanto é que nós tivemos aí um relato do TCM, onde fala justamente isso, a ampliação desse projeto de Caminho da Escola, áreas que tecnicamente não tem escola, não condizem com a escola, esse é o grande problema. Agora, falar por que foi feito isto, qual o interesse que foi feito isso, já é um outro patamar. Entendeu? Que vai ser conforme pelo Ministério Federal, porque a verba é federal, você está me entendendo? Vai dado pela Câmara de Vereadores, por quem quer que seja. Correto? Inclusive, na própria liminar, dada pelo juiz federal por essa verba, ele deixa claro que a verba tem que ser utilizada em prol, entendeu, de infraestrutura escolar, na área da educação. Certo? Na área da educação. E o grande problema, a grande celeuma nisso tudo é justamente essa, certo? A atenção que foi dada a esse ato, certo? Em que pese, trouxe benefícios para vários, não estamos aqui discutindo esse mérito. Nós estamos discutindo existia uma verba da Fundeb destinada à infraestrutura educacional. E ela é vedada por lei a ampliação, a aplicação dessa verba, mesmo que seja infraestrutura parecida, similar, em outras localidades. Não depende do administrador, do gestor público que fala, olha, é isso que eu quero fazer aqui porque eu vou beneficiar essa comunidade. Por mais que eu beneficiar aquela comunidade, a lei veda. E nós sabemos que a administração pública tem que seguir rigorosamente o princípio da lei. Ou seja, só pode fazer aquilo que está expresso em lei. E a verba da Fundeb veio para a infraestrutura de área educacional. Então, o grande problema é esse. E a grande questão que nós queremos uma resposta, o Ministério Público a Justiça Federal vai ter que nos dar, ele já deu a dele, entendendo que a verba foi indevidamente, irregularmente aplicada, certo? Não vamos colocar aqui se foi aplicada para gastar os fundos, para beneficiar A, B ou C, mas ela foi irregularmente, indevidamente aplicada. Entendeu? Essa é a grande questão da aplicação da verba. A razão pela qual foi esse devido não se vê no mérito da questão.
Principalmente porque, sendo a administração pública vinculada à criminalidade, a administração pública limpada, bem, entendeu? A partir do momento que você utiliza-se de algo contrariando o que a lei diz, existiu um equívoco, existiu um erro, entendeu? Quiçá um ato ilícito, certo? Então, isso cabe a quem de competência esses atos ilícitos. Deu aqui E não nós aqui, com poucas provas, julgar isso aqui. Tá aí, que foi a mais, foi. Está aprovado. Obrigado. Nós estamos aqui, o Sudoeste acontece debate, o nosso objetivo é apresentar temas relevantes, com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Os debatedores têm total independência e as opiniões deles não refletem a posição do Sudoeste acontece. Castilho, projeto Caminho da Escola. Foi para gastar o dinheiro do Fundeb? Vamos lá, Washington. Eu ouvi aqui atentamente as colocações do Dr. Cleio e quando ele diz que o papel, não só da Alcide, como de qualquer cidadão, é fiscalizar e, se julgarem necessário, ingressar com qualquer tipo de denúncia para que seja apurado possíveis irregularidades, eu concordo plenamente com ele e acredito que o papel da sociedade seja esse mesmo. Mas dentro desse contexto do caminho da escola, primeiro, existem questões aí que precisam ser pontuadas e colocadas para a população. Primeiro, seria um assunto a ser abordado para caso de impeachment dentro de uma Câmara de Vereadores, que sequer chegou ainda ao entendimento final da Justiça, é um absurdo. Simplesmente é tentar pular etapas e tirar total e qualquer direito que a administração possa ter para se defender naqueles órgãos de controle e levar para o campo político de uma forma tão horrorosa como a gente está vendo aqui e vai acontecer hoje na Câmara de Vereadores. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Dentro do contexto que esses órgãos de controles estão notificando a Prefeitura Municipal de Brumado e buscando tais respostas, existem pontos que a gente precisa colocar aqui para a população. Vamos lá. Esse recurso, ele é advindo de precatórios, o qual o município de Brumado ingressou na Justiça para recebê-los, que vem sendo acumulado aí desde o ano de 1996. Fato é que os prefeitos anteriores não conseguiram e nem tiveram tamanha aí vontade de buscar que esses recursos sejam devolvidos ao município. A partir desse momento que a Justiça deliberou sobre o direito de receber tais recursos, o governo federal ele prontamente fez o depósito desse recurso, não só em Brumado, mas ao longo dos municípios do Brasil inteiro, que tinha esses recursos retidos para a sua utilização. Recursos, sim, que são direcionados ao Fundef, antigo Fundef ou Fundeb, como assim preferir dizer. O que aconteceu? O município de Brumado simplesmente deixou esse dinheiro numa conta e fez uma consulta através de petição, ou seja, de forma regular à Justiça Federal para a utilização desses recursos. Uma vez a Justiça Federal avaliando esse recurso, primeiro que já foi definido pelo próprio governo que esse recurso não poderia ser utilizado com folha de pagamento. Que fique claro que isso já veio definido de antecedência para que não se confunda que esse dinheiro poderia estar sendo aí utilizado com os professores, vamos dizer assim. Esse recurso teria que ser utilizado com investimentos na educação. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que o município de Brumado ingressou com esse pedido de liberação desse recurso para ser utilizado ou livremente, deu duas opções, ou de forma
que estamos discutindo hoje, que seria através do caminho da escola, assistência médica dentro das escolas e alimentação, que, infelizmente, é duro da gente entender que o governo brasileiro e nossos representantes políticos não consigam mudar esse entendimento dentro da educação e dizer que a alimentação escolar simplesmente não pode ser paga com os recursos da educação. Ou seja, é uma contradição absurda que a gente vive nesse país. Mas vamos lá. Dentro desse contexto, o município recebeu a autorização para que esse recurso fosse gasto com o caminho da escola. Ou seja, não foi por livre e espontânea vontade e sem nenhuma autorização da justiça, diga-se de passagem, e não do órgão de controle, para poder estar fazendo essa utilização nessas pavimentações de conceito diferente de infraestrutura, que eu acho que é muito interessante você entender que não só a sala de aula é um conceito de educação, mas todo o envolto, todo o contexto que leva ao conforto dos alunos seja utilizado desse recurso para também beneficiar a educação. E assim foi feito. Fato é que foi ingressada nesses órgãos de controle esse pedido de cancelamento dessas obras aí por parte da Alcib, e entendendo eles que esse recurso... Como? Deu tempo. Pronto. Entendendo eles que não seria viável. Fato é que essa discussão ela ainda está no âmbito dos órgãos de controles e sequer ainda chegou na Justiça Comum. Como discutir impeachment, sendo que nem na Justiça Comum ainda isso está sendo discorrido? É simplesmente um absurdo. Pois é, estamos aqui no Sudoeste Acontece Debate. O nosso objetivo é apresentar temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Os debatedores têm total independência e as opiniões deles não refletem a opinião do Sudoeste Acontece. Nós vamos falar agora da denúncia contra o prefeito, que vai ser votada hoje na Câmara de Vereadores. E vamos conversar com você, Castilho Viana. Bom, dando continuidade aí no que nós já estamos dizendo, que é justamente sobre as denúncias que vão ser levadas à Câmara hoje, é um entendimento que demonstra o quão é político as razões para que isso esteja acontecendo hoje. Primeiro, como é de conhecimento de todos, nós estamos aí no ano eleitoral, nós estamos há 4 meses aí da nossa eleição municipal, e está mais do que claro, e no sentimento da grande maioria, que ações como essa, ela tem cunho totalmente político. O julgamento que vai acontecer lá, pode ficar claro e evidente que é de cunho político e não sequer de direito, até porque, como eu disse, essa discussão ainda está nos órgãos de controle. O que as pessoas precisam também entender quando se diz Tribunal de Contas do município, Ministério Público Federal, que são órgãos de controle. Esses órgãos de controle, eles fazem as suas avaliações, mas eles não têm a palavra final. Eles não representam a justiça de fato dentro do mérito do transitado e julgado, que isso fique claro, né? O município ele tem o direito de se colocar nas suas contas razões para que isso seja esclarecido dentro do próprio órgão ou, se necessário for, que isso se judicialize, que é o que pode acontecer. Então, essa discussão ela está ocorrendo no seu curso normal. A prova foi tão tamanha que o próprio Tribunal de Contas assumiu o seu erro quando foi paralisado as obras há poucos dias atrás e as obras voltaram a funcionar. Porém, dentro dessa mesma decisão, o município ainda está recorrendo, já que o próprio desembargador, o próprio conselheiro que fez
essa decisão, junto com o seu colegiado, ele manteve lá uma sanção, onde requer uma devolução de recurso dentro do próprio município para a educação, e o município está recorrendo, já que eles assumiram o erro, não justifica pedir nenhum tipo de devolução se eles próprios estão se colocando favorável ao retorno dessas obras. Isso é importante a gente deixar aqui claro, já que isso ainda vai para a discussão, está no meio da discussão. O Ministério Público Federal, ele recorreu ainda da decisão da Justiça Federal para que as obras, para que esse recurso fosse direcionado somente para o Fundef, e perdeu. E perdeu. A Justiça Federal manteve a sua decisão de conceito de educação, onde esses recursos podem, sim, ser utilizados da maneira como está sendo utilizado aqui em Brumado. Vai recorrer ainda dentro do processo legal? Vai. Mas é isso que leva a nossa discussão dentro da Câmara Municipal hoje. É um assunto que está correndo o seu curso normal e simplesmente para tentarem tirar o prefeito de uma disputa eleitoral, que é, sim, uma forma legítima e democrática de se decidir quem vai seguir em frente nos rumos do nosso município, tentar colocar isso de forma tão suja, de forma tão absurda, deixando por um processo tramado, que está claro que está tendo uma trama por trás disso tudo, para deixar inelegível. Eu não tenho dúvida, dentro do julgamento político, que se esse julgamento fosse há 6 meses atrás, a gente não estaria vivendo essa atmosfera de hoje. Porque a grande maioria que está na Câmara hoje, buscando que esse processo seja admitido, estava do lado do prefeito. Isso está claro para a população em todas as esferas. Então, eu acredito que esse processo ser levado para a posição política, nesse momento que estamos aí, próximo das eleições, onde o próprio povo, sim, vai ter o direito de julgá-lo, né, dentro do seu trabalho que está sendo feito ao longo dos 4 anos, e decidir. Eu acho que abaixo de Deus, só o povo pode decidir o seu verdadeiro rumo, e não levar de forma tão abusiva essa discussão para a Câmara Municipal num momento como esse, utilizando aí de mecanismos sorrateiros que a própria legislação brasileira permite, para poder criar um fato político para poder alcançar esse objetivo lá na frente. Então, isso para mim, no quesito aí Câmara Municipal, é indiscutível, já que o Judiciário ainda está, os órgãos de controles ainda estão sendo abordados nesse sentido, e nem o próprio Judiciário ainda se manifestou de forma transitada e julgada sobre o mérito. Doutor Cléio Diniz, a Câmara de Vereadores hoje vai votar a denúncia contra o prefeito Eduardo Lima Vasconcelos. A visão do senhor dessa votação de hoje e sobre essa denúncia. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer 2 coisas. Peço gosto pela colocação e também ao colega Castilho. Hoje não vai ser votado o processo de impeachment. Hoje não vai ser votada a denúncia. A sessão de hoje vai ser votada para ver se aceita o processo para abertura de um processo. Vai ver se aceita a denúncia, se ela preenche os requisitos legais, certo? Para abertura de um processo. Será um processo, certo? Que tem seus trâmites normal, será prazo para que o acusado, Eduardo Vasconcelos, se apresente sua defesa, faça o contraditório, apresente suas provas, para depois vir sim ao julgamento. Então vamos deixar claro, o primeiro ponto, hoje não é votado o processo. É somente se aceita a denúncia para abertura de processo. Ponto, final. Segundo, eu vou pedir a devida vênia ao amigo. Ele fez uma colocação aqui
até mesmo por não ter uma formação jurídica, desculpa, Castilho, errônea. Ele colocou que o processo de impeachment está pulando uma fase porque não foi julgado no judiciário. Vamos lá. Primeiramente, para essa abertura de um processo de impeachment, não tem o requisito, certo, de ser julgado no judiciário primeiro. Na verdade, você pode abrir um processo de impeachment sem nem ter processo judiciário. Você não precisa do processo judicial, entendeu? Julgado para você abrir um processo de impeachment, não. Você abre direto. O processo de impeachment é um processo interno do sistema organizacional público, entendeu? No caso, entre o executivo e o legislativo. O judiciário vai interferir caso venha a ser provocado e apresentado que o procedimento do processo de impeachment fere disposição legal, entendeu? Saiu fora da lei. Senão, o judiciário não pode opinar no processo de impeachment. Então, pode estar tramitando em todos os órgãos, não interfere, não é requisito do Ministério Público. Outra coisa, colocar, como o Castilho colocou, órgão regulador, TCM, sim. Ministério Público é um órgão fiscalizador, porque o Ministério Público, ele apura, certo? Entra com ação no judiciário ou recomenda que a administração pública faça outro. Mas ele não pode regulamentar a administração pública. Então, ele não é órgão regulamentado, ele não regulamenta, entendeu? A ação dele é entrar com isso. Então, deixar bem claro isso. O processo de impeachment é independente do judiciário. O judiciário não se interfere e não é requisito. Entendeu? Temos aí uma coisa chamada freios e contrapesos na autonomia e independência dos poderes. São autônomos e independentes. O judiciário é uma coisa, o legislativo é outra, cada uma sua função, e o executivo é outra. Ótimo. Houve uma... Perfeito. Outra coisa a esclarecer, como colocou, eleitoral, não. A denúncia hoje, que vai ser apresentada na Câmara para ser votada, ela é pautada em pontos. Os gastos indevidos com as verbas do Fundef, que foi o que nós discutimos há pouco, e segundo, o favorecimento e licitações que tiveram. Neste caso, no ponto 2, favorecimento, inclusive, essa investigação começou pela Alcib, certo? Há 10 anos. Veio até mim a apresentação, eu expus o meu parecer para... E a partir daí, iniciou-se uma investigação. E essa investigação durou por 3 anos, certo? Não agora. Coincidentemente, no ano eleitoral. Agora também temos o seguinte, nós estamos fazendo um julgamento de procedimento no exercício do cargo, na função do cargo de prefeito, na função da gestão. Não tem sentido criarmos um procedimento entendeu? A eleição após o gestor saído do cargo. Não existe esse sentido. O nosso judiciário, infelizmente, por questões próprias, tem uma legislação muito grande. E comumente nós vemos, quando a sentença sai, entendeu? Já se perdeu o objetivo. Já perdeu o seu objetivo. Nós temos hoje aqui, inclusive na época que eu trabalhava junto com o Conselho, o processo de mandado de segurança que nós entramos e até hoje não foi julgado. Já se passou outra terminando e não foi julgado. Isso que é independente. Hoje vai ser julgado o processo de instabilidade. Sendo admitido, abre-se o procedimento de processo para ser julgado. Aí vai ser abertura, tudo que tem no judiciário vai ter que ter aqui. Ampla defesa, vai ter que apresentar sua defesa, documento, provas, para depois o julgamento. Na verdade, eu até faço o seguinte, os vereadores vão funcionar como um tribunal de júri. Da mesma forma, jurados que decidem se é culpado ou inocente. Doutor, deu tempo aqui, eu vou dar para o senhor, e assim como eu vou dar para o Castilho, 5 minutos para o senhor fazer as considerações finais. Ok. Começo eu ou começa Castilho? Eu. Então vamos lá. Então, nesse ponto, acho que eu deixei bem claro, de tudo que nós falamos aqui, o que está em julgamento hoje aqui é a luta, a forma feita. Como eu falei no começo, uma grande ideia feita de forma errada.
está sendo julgado hoje na Câmara. Por que na Câmara? Porque é a Câmara que é competente para julgar atos do Poder Executivo. Não é o Judiciário. Entendeu? Eu não posso entrar no Judiciário com ação para criar o impeachment do prefeito. Compete à Câmara, não ao Judiciário. O Judiciário pode julgar crimes do prefeito. Atos administrativos que fogem, que têm desvios de conduta administrativa, quem é competente é a Câmara. Por isso, não se pode falar em judiciário, não se pode falar em trânsito julgado, não se pode falar em nada. Isso é independente. Nós temos uma Câmara como o Tribunal do Júri, para primeiro ver se aceita. Aceitou, cria-se uma comissão, abre-se um processo, desse processo vão ter procedimentos, abre-se vistas ao prefeito para que ele se defenda, apresente a defesa e volte para novo julgamento. Aí sim nós teremos uma audiência de julgamento do processo de impeachment. Isso é lá na frente, daqui a 60, 90 dias. Certo? E volto a dizer, em relação à data, mera coincidência. É óbvio, se trabalha para tudo ser feito dentro da gestão, já que nós estamos julgando esta gestão. Nós estamos julgando fatos dessa gestão, não é da gestão passada, nem da gestão futura. Então nós estamos atuando como deveria ser judiciário, como deveria ser tudo. Se o crime é em razão do exercício da função, ele tem que ser julgado dentro da gestão, entendeu? Daquele que está sendo acusado. Posteriormente, não tem sentido. Então, uma investigação que começou há 3 anos, inclusive, como eu volto a dizer, dei um parecer para o CIB sobre um dos pontos desse aqui. Seguiu, mandou para o Ministério Público fazer apurações. Então, se aproveitou tudo, tem um calhamaço de provas. Ótimo, provas de acusação. Realmente, o prefeito faz sua petição dizendo as suas razões de defesa e juntará as devidas provas. Serão encaminhadas, apresentadas em plenário e ali julgadas. Os vereadores terão acesso a essas provas para fazerem a sua análise, para fazerem o seu valor de juízo, entendeu? E aí dar o seu voto, como um jurado na justiça. Mas não tem nada a ver com o sistema judiciário, não depende do sistema judiciário. Tanto é que ações judiciais que tem, ele pode vir ser absolvido lá, mas condenado, e nós já temos um caso desse, que é do ex-presidente Fernando Collor, que foi condenado num processo de impeachment e posteriormente foi absolvido pela STF. Entendeu? São casos diferentes. Lá no STF ele foi absolvido pelo crime, mas no processo de impeachment ele foi condenado pela forma em que ele fez, pela sua conduta no exercício, entendeu? No exercício da atividade política, isso da gestão, da administração pública. Isso é que vai ser julgado aqui. Vamos julgar o crime em si. O crime é para a justiça. Se ele cometeu um crime, a justiça condena. Mesmo porque a Câmara não tem poder de mandar prender e aplicar sanções, entendeu? Digamos assim, ao administrador público. Isso vai ser julgado. Ele afasta ou não? Óbvio que se ele for afastado pela lei, ele é impedido de ter o período de impedimento dele. Somente isto. Então, é um processo totalmente independente da justiça. Apenas isso. Entendeu? Não estamos falando isso aqui. E hoje, analisar, vamos ter acesso e a votação da admissibilidade. Vai ser admitido? Vai. Vamos abrir para futuramente aí votarmos diante do apresentado dentro do procedimento e do processo, a apuração. Fazendo analogia, já que o Castilho falou da justiça, é a mesma coisa. Você entra com a denúncia na justiça, você dá uma petição inicial. O juiz aceita e defere. Se ele aceitar, ele dá vista. É assim que é o procedimento. Muito obrigado. Castilho, seus 5 minutos de considerações finais. Bom, primeiro, eu gostaria até de pedir desculpa aqui ao doutor Cléio por alguma colocação fora aí da técnica jurídica, já que, como ele sabe, eu não sou formado na área jurídica, minha formação é de administração, né, e gestão pública, mas vamos lá. Lógico, eu não, em momento algum aqui, vou discutir que a participação
não tanto do TCM quanto do Ministério Público Federal, ela não é válida. Muito pelo contrário, eu acho que tanto o Tribunal de Contas, que está lá para poder controlar tudo aquilo que é gasto pelos municípios, dica de passagem, se eu não me engano, só existem 3 no Brasil, e a Bahia é um deles, né? Sabe lá Deus por quê, se de fato esses tribunais têm a real eficácia. Mas, e o próprio Ministério Público Federal, que é um órgão aí fiscalizador e que eu acredito que está dando aí uma grande contribuição para passar aí o Brasil a limpo. Mas vamos lá, voltando para a Câmara, o que precisa a população entender, e grande parte, eu acredito que já entende isso, qual é a motivação da admissibilidade desse pedido de impeachment nesse momento ou não. Não tô também querendo dizer que não são coisas diferentes, até porque disso eu posso falar, que eu sei que a Casa Legislativa ela tem sim o poder de discorrer sobre qualquer discussão independente da Justiça no que diz respeito aí à administração pública. Mas tá tão claro, está tão evidente que essa movimentação está sendo feita justamente por conta da data, que eu não poderia deixar aqui de expor para quem está nos assistindo que as eleições estão logo ali. E muito possivelmente a vontade que alguns possam ter, não estou aqui também generalizando, de conquistar uma vitória aí nas eleições, sem a participação do prefeito Eduardo Vasconcelos no pleito, é muito bem claro, e eu acredito que isso aí precisa também ser passado para a população. Quanto a essa admissão, quando eu entro também, aí sim, na questão do julgamento de tais provas, já que o prefeito ele ainda está se defendendo, vamos dizer assim, dentro das esferas que já foram colocadas aqui, e nem sequer essas esferas que têm um poder técnico muito mais aguçado até para poder se debruçar sobre esses assuntos, não se definiu por completo se tais denúncias procedem ou não. Repito, prova é que uma dessas denúncias ela foi devolvida aí para o município agora em resposta do seu retorno. E as obras estão aí já retornando, sendo que a discussão ela ainda vai acontecer. Na segunda denúncia, que o doutor Cléio colocou, que também está sendo feita a devida defesa, o prefeito Eduardo, ele sequer ele é colocado dentro da operacionalização daquilo que eles estão acusando. E também, dentro disso, está exercendo o seu direito aí de ampla defesa e contraditório dentro do próprio órgão de controle para que aquilo aconteça. Como eu tive um mandato dentro da Câmara de Vereadores e acompanho a política brumadense, eu posso dizer que fatos como esses são de rotinas em todas as administrações. Todas. Qualquer prefeito que já passou pela gestão de Brumado, independente de quem seja ele teve sim que responder ao Tribunal de Contas, desde quando ele passou a existir na sua cobrança, algumas situações que o tribunal discorda, né, que eles buscam maiores explicações. Isso dentro da administração pública, se você avançar aí para os outros municípios, para o governo estadual, para o governo federal, eles são rotinas, tá certo? Então, isso não motiva, de fato, adentrar com um pedido de impeachment nesse sentido, mesmo que os autores da denúncia tenham esse direito. Repito aqui, eu não posso adentrar no direito deles de fazerem isso, mas a motivação que a Câmara Municipal está tendo nesse momento, através de alguns vereadores, está mais do que claro que é motivação política. Então, fica dessa demonstrado, para fechar, fica demonstrado aqui dentro dos esclarecimentos
e provado até que o próprio Dr. Cléio colocou que o entendimento dele foi no como fazer e não em ter que fazer, que é uma discussão muito ampla e que isso está sendo debruçado nos órgãos de controle, ainda nos órgãos que fiscalizam, e trazer isso para a Câmara num momento que se antecede às eleições, fica muito claro aí o interesse para aqueles que buscam o pleito eleitoral. Bom, eu gostaria de agradecer doutor Cléio Diniz, agradecer Castilho Viana. Nós fizemos aí a nossa primeira live do Sudoeste Acontece Debate, onde cada um, né, dos debatedores puderam expor o seu posicionamento, a sua visão. Nós só temos que agradecer vocês e os que nos ouviram, que nos assistiram até agora, ele faça, né, o seu juízo de valor, eles têm a oportunidade de ver os dois lados da moeda. Muito obrigado a vocês. Em breve voltaremos com mais uma edição aqui e espero contar com os senhores. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado a todos. Um abraço a você e a Castilho, ao amigo. Eu também agradeço o convite a você, Washington, e dizer que é uma satisfação participar aqui de um debate com o Dr. Cléio. Tive o prazer de trabalhar junto aí, e que é conhecedor do direito, mas que ficou evidenciado aí o direito da democracia, né? Da diferenças, ideias e de entendimentos, e que isso seja feito da forma mais respeitosa possível aí ao longo desse ano eleitoral, que é um ano muito complicado e que as pessoas ultrapassam os limites. Então, todos, até a próxima! Próxima.